essa visão que João tem do reino de Deus, dos céus. Você já parou para pensar como será no céu? Hoje você pensou nisso? Você pensou como vai ser os céus? Eu digo que às vezes a maioria das pessoas não pensaram. Porque nós estamos tanto apegados a esse mundo, irmãos, que nós esquecemos do céu. E João, ele tem uma visão, no capítulo 4, versículo 8, fala assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Só até aqui. Eu quero imaginar esse momento que João está ali, né? O próprio Jesus fala: sobe para cá que você vai ver o reino, você vai ver o trono de Deus. E é tão interessante, querido, que havia esses 4 seres viventes, que eles tinham asas, 6 asas e olhos, e eles dia e noite sem descanso. Algumas versões falam, né, sem parar, proclamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É importante nós levarmos a nossa mente, perceber o que esses anjos estavam vendo, o que deixou eles extasiados, o que deixou eles assim: eu não tenho coisa melhor para fazer senão proclamar, senão ver a beleza de Deus. Ele estava simplesmente vendo, estava adorando a beleza da santidade de Deus. Então, irmãos, muitas das vezes nós estamos diante da presença de Deus, mas eu quero falar uma coisa para vocês, que mesmo diante da presença de Deus, muitas das vezes nós viramos as costas para Deus. Muitas das vezes nós deixamos de contemplar essa beleza, essa majestade. E eu fiquei assim, né, lendo esse versículo e pensando: Deus, como esses seres viventes, eles não têm descanso, eles estão contemplando, eles estão extasiados na beleza de Deus. Eles veem a majestade e eles falam: não quero fazer outra coisa senão proclamar o que eu estou vendo. Eu posso dizer o que eles estavam vendo, porque o que eles estavam proclamando era o que eles estavam vendo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas é interessante porque que a primeira palavra que eles pronunciam é santo. Simplesmente porque Deus é perfeito. Simplesmente porque não há nenhum mal em Deus, não há nada de ruim em Deus, não há só a bondade, Ele é puro, Ele é perfeito. Mas o que tem a ver isso com isso? O que tem a ver isso? Se nós somos filhos de Deus, se nós buscamos o Senhor, nós temos que ser santo como Ele é santo. Irmãos, se nós tivéssemos visto
essa imagem que os anjos viram. Nós estávamos falando assim: eu vou morrer. Ou eu estava falando assim: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Porque quando você vê a santidade de Deus, você vê quem você é por dentro. Você que sabia disso? Você vê quem é você. Porque às vezes nós pensamos: não, eu converti ao Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus, então eu só tenho a natureza de Deus. Não, na verdade a natureza do homem está dentro de você. Essa natureza que a palavra do Senhor fala. Vamos abrir ali em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 18. Essa é a sua natureza. Essa é a sua natureza. Por que eu quero falar da nossa natureza? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida superficial. Muitas das vezes nós estamos vivendo por emoções. Eu vi aquele cantor ali, aquele cantor canta demais e, nossa, eu até arrepiei. Nossa, a presença de Deus me deu um arrepio. Até mostrar para vocês o que a presença real de Deus faz com você. O que a presença real de Deus faz comigo. Essa é a condição de todos os homens. Essa é a condição de líderes, de pastores. É minha condição, é todo homem. A palavra do Senhor diz, do versículo 9 ao 18, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a sua condição, a minha condição. A Bíblia fala que nós somos inúteis, que nós corremos para derramar sangue, para a destruição, a maldição, a amargura, que nós não somos justos. É difícil falar isso, né? Não, não é? Você consegue falar isso para você mesmo? Eu sou um miserável pecador. Será se você enxerga isso? Porque quando você vê a santidade de Deus, é como se fosse uma comparação, não compara, mas para você entender melhor. Quando você vai numa casa de uma pessoa, casa toda limpa, assim, tudo brilhando, parece que você até olha para o chão assim, você vê até seu rosto, tão brilhoso que está. Você vê tudo limpo, tudo, nossa, tá impecável, perfeito. Aí depois você vai para sua casa e fala, então, aí você vê assim, está uma bagunça a sua casa, né? Então é isso que Deus causa em nós. Quando nós olhamos para Ele e vejamos a perfeição dEle, nós vemos o quão nós estamos sujos, o quão nós estamos imundos. Porque quando você vai numa casa, e a casa, você arruma a sua casa mais ou menos, aí você vai na outra casa, ela também arruma mais ou menos, aí você vai achar, parece que está normal, né? Você fala assim, não, minha casa tá boa, tá arrumadinha aí, tem uma sujeira que eu coloquei debaixo do tapete e tal, né? Você acostuma com a sujeira,
com a imundícia e você não consegue enxergar. Mas por que nós precisamos enxergar? Por que nós precisamos enxergar? Porque simplesmente a presença de Deus, quando ela vem de uma forma tão poderosa, como Ele se revela, né, de uma forma assim, palpável, visível, como se estivesse visível. A primeira coisa, você contempla e depois você olha para você e fala: nossa, eu sou sujo. E aí você corre para os braços dele. Você fala: Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador. E essa é a nossa condição. Olhando para mim mesmo, eu não sou nada. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um inútil, falho, que preciso e quero depender totalmente de Deus. Você consegue chegar a você mesmo? Você consegue falar para você mesmo que você não merece a salvação? Você merece o inferno? Eu mereço o inferno. Nós merecemos o inferno. Você consegue falar isso? Então fala para você mesmo: eu mereço o inferno. É difícil, né? Dói o ego, a carne. Fala: não, eu sou bom, eu oro. Tem alguns que oram aqui. Tem alguns que lêem a palavra. Eu falo dos próprios líderes. Eu mesmo. Falo de mim. Muitas das vezes nós achamos que somos bons. Muitas das vezes nós estamos tão satisfeitos, porque é isso que acontece. Quando você enxerga que você é alguma coisa, que você acha que é alguma coisa, você começa a ficar satisfeito. Não, né? Não, eu estou orando, Deus, eu oro 10 minutos, eu oro 50 minutos, eu estou indo para a igreja, eu vou à célula. Deus, eu tenho andado com o Senhor um pouquinho, né? Um pouquinho. É isso que acontece. Pode se assentar. É isso que acontece. O que acontece, queridos, é que nós ficamos satisfeitos. É isso que acontece. Nós precisamos clamar a Deus por arrependimento. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos transforme, nos molde. Mas é isso, eu falei sobre essa natureza que está dentro de nós. Você vai ficar com ela até Jesus voltar, até acabar o mundo, até você morrer. Mas o que eu faço com essa natureza? Essa natureza terrível, suja, imunda, mentirosa. Essa natureza que quer o mal, que quer viver os prazeres, quer viver confortada, viva dentro de nós. O que eu faço com essa natureza? A verdade, irmãos, você deve levar ela à morte, a óbito, morrer, sepultamento. Se nós olharmos para as nossas mãos estão cheias de sangue. Mas eu não sou assassino, você está falando isso. Se você olhar para as suas mãos, você vai ver sangue nas suas mãos. Sabe por quê? Porque o Brasil está assim. Nossa, muitos jovens estão morrendo, indo para o inferno. Muitos estão perdendo a sua vida. E nós estamos de braços cruzados. Nós estamos de braços cruzados. Nós rimos, nós brincamos com o diabo, com os demônios, fazendo festa com os demônios.
porque nós somos pior do que aqueles que estão lá fora. Nós somos pior. Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos ter seriedade na presença de Deus. Quando nós estamos diante da presença de Deus, gostaria de ler o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Fala assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas aliança, misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel aqui, ele está orando, clamando ao Senhor, rasgando o seu coração. Quanto tempo você não rasga o seu coração? Quanto tempo você não chora pelos seus pecados? Quanto tempo você não luta consigo mesmo? Nós estamos vivendo demais. Por que se vivendo demais? Que ideia é essa? A Bíblia fala que aquele que perder a sua vida ganhará, mas aquele que ganhar a sua vida perdê-la. E a Bíblia diz que nós devemos levar o nosso corpo, o morrer de Cristo Jesus, para que Cristo seja revelado no nosso corpo mortal. Nós precisamos, querido, levar nosso corpo à morte. A morte. Porque a sua carne nunca vai adorar a Deus. Sua carne nunca vai querer orar. Sua carne nunca vai querer. Porque a natureza dela, o que nós lemos em Romanos capítulo 3, a natureza da sua carne é inimiga de Deus. É inimiga de Deus. E no capítulo 10, Daniel capítulo 10, vamos ler aqui também. Eu achei muito interessante isso aqui. No versículo 1 fala assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. No versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Você percebe uma angústia em Daniel. Será se a palavra de Deus tem fincado no seu coração? Porque quando a palavra de Deus penetra na sua alma, ela começa a gerar angústia em você. Daniel ficou angustiado, e por isso ele falou assim: não, agora eu vou jejuar 3 semanas. Eu vou orar e clamar a Deus. Irmãos, nós estamos brincando muito com as coisas de Deus. Nós estamos brincando do Evangelho. Nós estamos brincando com a palavra de Deus. Leonardo Ravenhill fala que muitos, na verdade, que vão para o inferno é porque não fazem nada. Porque não fazem nada. Porque omitem, sendo exemplo, na verdade, para elas, testemunhando Cristo, revelando Cristo no nosso corpo mortal. É isso que a Bíblia fala. Então a presença de Deus, a santidade de Deus, ela traz isso.
ela mostra para você quem você é. Mas quando você enxerga, você deve fazer o que com essa natureza? Matá-la, é crucificá-la. Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo. Você quer continuar da mesma forma que você está? Deus está te perguntando: você quer ficar da mesma forma? Você quer viver os seus próprios prazeres? Ele vai entregar a você viver os seus próprios prazeres. Mas eu vou te dizer algo: pessoas estão morrendo. Os que estão na própria igreja estão morrendo. A igreja está morna. Nós temos virado as costas para Deus, importando apenas com a nossa satisfação da nossa carne, importando apenas em ter um conforto. Mas quando falo em orar, em ler a palavra, eu já começo a olhar para o relógio. Quando eu estou aqui na igreja, eu já começo a olhar para o relógio, eu já começo a ficar inquieto. Existem demônios de dispersão, existem demônios que trazem escuridão, sonolência espiritual.